espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Estamos aqui seguindo com o nosso curso de Legislação Ambiental, onde na aula de hoje a gente vai falar sobre tutela civil e ambiental, onde a gente vai focar dano ambiental e responsabilidade civil, certo? Então vamos lá. A tutela civil. A tutela civil, ela se origina da responsabilidade civil, né? Sendo que a responsabilidade civil tem origem contratual, está lá no Código Civil, ou até extracontratual, chamada de aquiliana, que nasce da violação de algum direito subjetivo, certinho? O conceito, então, de responsabilidade civil vem da obrigação que se impõe a uma pessoa de ressarcir prejuízos causados a outrem por ação ou omissão. Está lá no Código Civil, né? Ou seja, se alguém destrói o meio ambiente, ela pode ser, então, responsabilizada, né? E aí a gente tem alguns pressupostos da responsabilidade civil. Primeiro, tem que ter existência de um fato ou ato ilícito, que pode ocorrer por ação ou omissão. Então, se não tiver o fato executado, você não tem como responsabilizar. Você tem que ter o dano efetivo. Então, se o dano não foi feito, por exemplo, você ainda não tem algo para ser responsabilizado. Tem que ter um nexo causal entre fato e ato e dano, ou seja, existe uma lógica, tem que se mostrar que tem uma lógica entre o que aconteceu e entre a acusação e o que está acontecendo. E um quarto elemento que pode ou não existir é a análise da culpabilidade, que é perceber ou observar se a pessoa tem culpa no cartório da situação que aconteceu com ela, né? Então, isso tudo são pressupostos que a responsabilidade civil traz para a pessoa ser, portanto, responsabilizada. E aí a gente tem formas de responsabilização civil. A gente tem a teoria subjetiva, que funda-se na teoria da culpa e a regra quando se fala em responsabilidade civil. Está lá no Código Civil. E a gente tem também a teoria objetiva, né, que excepciona a teoria subjetiva, né, que é causar dano a direitos de outro, um risco, e prescinde de culpabilidade. Então, a teoria objetiva parte do pressuposto que a pessoa tem culpa da ação que aconteceu, ou até da omissão, né, tendo o dano e o nexo, que, como a gente já viu, presentes dessa forma, né? Então, a teoria objetiva é aquela que pressupõe a culpa da pessoa, né? A pessoa tem culpa. Então, a responsabilidade civil objetiva, ela tem como base a ideia da não socialização do lucro ou dano. Considera, então, que aquele que obtém lucro e causa o dano como atividade deve responder pelo risco ou pela desvantagem dela resultante. Ou seja, a ideia da responsabilidade civil é fazer com que alguém se responsabilize pelo dano, né? No nosso caso, dano ambiental, que a gente ainda vai falar o que é de maneira mais objetiva, certinho? Então, nós temos, então, que essa teoria objetiva, para ela existir, ela segmenta-se de outras teorias. E duas são mais importantes para a gente observar. A teoria objetiva do risco administrativo e a teoria objetiva de risco integral. A teoria do risco administrativo, nesse caso, a análise da culpa do agente é dispensado. Pode-se pensar na responsabilização pelas excludentes de responsabilidade. Aí, nesse caso, é caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima. Então, nesse caso, né, da teoria objetiva do risco administrativo, a análise da culpabilidade do agente é dispensada, ou seja, é como se ele não tivesse culpa. E aí, pensando nisso, a gente tem, então, que admite que a administração deve assumir os ônus oriundos de suas atividades, que prejudiquem terceiros independentes da culpa. Contudo, se o dano ocorreu em decorrência de caso fortuito, força maior ou culpa da vítima, a administração não poderá ser responsabilizada. Então, a teoria objetiva do risco administrativo coloca que a administração pública assume o ônus das atividades que prejudicam o terceiro, a não ser
que essas pessoas não tenham culpa no cartório, como a gente já viu aí, em decorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, né? E a gente tem a teoria objetiva de risco integral. Nessa teoria, não admite as excludentes de responsabilidade, que são irrelevantes, portanto. Então, o caráter de ilicitude ou não do ato gerador do dano pouco importa. O ato deve ser recomposto na sua integridade e não limitadamente, trazendo uma proteção mais efetiva. É isso que fala a teoria objetiva do risco integral. E ela não admite os excludentes, que a gente já viu antes. Então não tem excludentes. Ou seja, é responsabilizar para voltar ao que o dano ambiental seja o que era antes com a sua integridade. É essa a ideia da teoria objetiva de risco integral. Então veja que nós temos essas duas teorias segmentando a teoria objetiva que a gente falou. Então a responsabilidade civil objetiva se divide na teoria do risco administrativo, que a gente tem alguns autores aqui que são referência, e a teoria do risco integral, que tem mais alguns outros autores que são referência, né? Que estão presentes aí na responsabilidade civil objetiva. E aí, agora a gente já viu essa responsabilidade civil objetiva, a gente pode pensar na responsabilidade civil na esfera ambiental, que é o que nos interessa na prática. E aí, nós temos a primeira coisa, o texto constitucional, o artigo 225. Segundo ele, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, observe o que está colocado então no nosso texto constitucional. Então, as condutas lesivas ao meio ambiente vão ter sanção penal e administrativa, não é ou administrativa, é penal e administrativa, independente de reparar o dano causado. Então, nós temos também, ele também está no texto infraconstitucional, está na lei 6938 de 81, né? Mas para nós é importante atenção nesses detalhes que o texto constitucional nos traz. Então, sanção penal administrativa é fundamental, então, de ser pensado como uma conduta a ser trabalhada em ações lesivas ao meio ambiente, mostrando mais uma vez o que eu já disse antes. Nossa legislação ambiental, gente, é muito avançada. O problema está no cumprimento da lei pela falta de fiscalizadores, né? A gente precisa de um Estado mais forte para isso. Então, a responsabilidade constitucional ambiental está na Constituição de 88 e ela se divide, então, na esfera civil, administrativa e penal. Então, nós temos tudo isso presente na nossa legislação. E aí a gente tem alguns conceitos do Código Civil relativos à responsabilidade civil que são aplicáveis à esfera ambiental. Observa só, o artigo 927, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. O parágrafo único, haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos específicos em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Então veja, aqui coloca que tem que reparar o dano independentemente de culpa. Temos o artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Nós vamos ver que tem essa violência, inclusive moral, que precisa ser observada. Também é ato ilícito, né? Pensando no meio ambiente, que é o nosso debate. E 187, que também comete o ato ilícito titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé, pelos bons costumes, como, por exemplo, liberando poluentes acima do que a legislação permite ou acima do que foi autorizado para uma determinada empresa, né? São exemplos disso daí. Então, nós temos esses conceitos que estão lá no Código Civil, relativos à responsabilidade civil, que na área ambiental podem ser utilizados. E é importante a gente saber, porque é com base nisso que acontecem, então, os danos ambientais. E aí, a gente tem a forma de responsabilização ambiental do sujeito, que é a responsabilidade civil objetiva de risco integral, né? E os pressupostos da responsabilidade civil objetiva de risco
integral é ação ou omissão mais nexo mais dano, que a gente já viu, né, quando a gente falou da responsabilidade civil. Então, prescinde de análise de culpa. Então, tem que ter a certeza que essa pessoa é culpada. Ela sendo culpada, então ela vai ter que ser responsabilizada juridicamente para dar conta de tudo aquilo que ela destruiu ou começou a destruir, né? Vamos pensar assim. Então, se houve dano ambiental, tem alguém responsável. Então, esse responsável precisa ser, né, responsabilizado, evidentemente. É essa que é a questão, é essa observação que a gente tem que fazer. Então, as consequências da adoção da responsabilidade civil objetiva de risco integral trazem a irrelevância da intenção danosa, basta um simples prejuízo, então o cara começou a pôr fogo, né, apesar de nós vamos ver a situação de fogo um pouco específica, né, tá na Lei 12.651 de 2012, né, então começou a intenção danosa, você já tem um prejuízo. Irrelevância da mensuração do subjetivismo, então a pessoa é responsável. Irrelevância da ilicitude da atividade, mesmo que seja uma atitude lícita ou ilícita, se está colocando em risco o bem ambiental, pode ser flagrado e vai ser responsabilizado pelo Código Civil. E a atenuação do relevo do nexo causal. Basta que potencialmente a atividade do agente possa acarretar prejuízo ecológico. Então, mesmo que não tenha um nexo causal, se a atividade estiver trazendo algum prejuízo ecológico, ela também é observada e o responsável tem que responder civilmente ou até criminalmente. Isso significa o quê? Que todo aquele que desenvolve atividade lícita ou ilícita, que pode gerar perigo a outrem, deve responder pelo risco, não havendo necessidade de a vítima provar culpa do agente. Olha só como isso é interessante. Pensando então na área ambiental, então tudo que pode ser feito de dano ao meio ambiente, que mesmo que possa gerar um perigo ao ecossistema, àquela biota, o responsável responde pelo risco, né? E levando em conta uma situação específica no caso das queimadas, né? Que é o artigo 38 da Lei 12.651 de 2012, que coloca que na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer pressuposto e o dano efetivamente causado. Ou seja, no caso de fogo em terra pública, tem que provar quem é o responsável que está fazendo aquilo ali, porque, em tese, o Estado não seria o responsável, beleza? Então, atenção nisso daí. Então, agora que a gente falou da responsabilização civil, da responsabilidade civil, a gente pode passar para o que é o dano ambiental. O que é dano ambiental? O dano ambiental, a gente vai entender da seguinte forma. Primeiro, compreendendo o que é dano. Dano é a lesão de interesses juridicamente protegidos. Então, se aquele bem ambiental é algo protegido, a lesão desse interesse é um dano. E o dano ambiental especificamente? Para definir esse dano ambiental, a gente faz a composição dos incisos 2º e 3º, 2 e 3 do artigo 3º, que dá 6938 de 81. Então, nós temos a degradação ambiental, que é a alteração adversa das características do meio ambiente, e nós temos a poluição ambiental, que é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade que, direta ou indiretamente, e agora vamos ver o que afeta, prejudica a saúde, segurança e bem-estar da população, cria condição adversa às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, lembrando que a biota é o conjunto de seres vivos que habitam um determinado ambiente, ou mesmo habitaram no passado, ou que afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Então, são os resultantes dessas atividades de poluição ambiental. Isso significa, e lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais, esqueci desse aqui. Isso significa o quê? Isso significa que o dano ambiental, portanto, ele pode ser definido como toda lesão intolerável causada por qualquer ação humana, culposa ou não, ao meio ambiente. Essa é a definição de dano ambiental que nós vamos utilizar. Certinho? Então, entendendo o que é o dano ambiental, a gente pode, então, entender como isso vai se dar na área ambiental. Na esfera ambiental, o dano pode se manifestar de maneira clara ou de maneira que seja a interpretação mais complexa do que venha a ser o dano, que é aquilo que a gente viu, a combinação dos incisos.
A inexistência do dano torna inviável qualquer pretensão de reparação por falta de objeto. Então veja só, alguém para ser responsabilizado por um dano ambiental, não adianta ele ter a intenção, ele tem que exercer, porque se não tiver o dano, o objeto se torna inviável. Então você não tem como comprovar que ele é o responsável por aquilo. Não basta dizer eu vou pôr fogo, ele tem que fazer, é ruim isso, mas é verdade. Ele tem que exercer a atividade para que se configure um dano. E aí sim ele pode ser responsabilizado, né? Então, o nexo causal, né, em situações que envolvem dano ambiental, é menos evidente que o nexo exigido na esfera civil. Por quê? Porque você precisa dessa prova, né, disso que a gente está falando. Então, o nexo pode ser atenuado, minimizando muitas vezes, de maneira frágil e remota, a ação. Então, a gente tem que ter muita atenção nisso que está em negrito aí, que é a existência do dano. E aí a gente tem os sujeitos, os responsáveis. O poluidor é qualquer pessoa que, direta ou indiretamente, causa dano ao meio ambiente, seja ela pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Então temos que ter atenção nisso daí. Segundo a Lei 6938 de 81, para os fins previstos nessa lei, entende-se por poluidor a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Então, para responsabilizar, tem que ter o dano. E, para responsabilizar, tem que ter o sujeito. E o sujeito é o poluidor, que é qualquer pessoa que cause dano ao meio ambiente. Beleza? Então, nós temos que ter, a gente tendo essa compreensão, a gente vai para alguns detalhes importantes. Primeiro, a ação não necessariamente tem que ser produzida pelo sujeito que se torna responsável pelo dano. Pode ocorrer por obra dele, por obra de terceiro, até mesmo por situação que envolva caso fortuito ou força maior. Até acidente pode acontecer, né? Mas se ocorre por obra dele ou de terceiros, ou situações como essas, igual barragens que a gente já viu, né? Que a gente já comentou sobre isso em outras disciplinas, tem que ser responsabilizado. E isso pode acontecer pelo fato de ser imputável, então você não consegue identificar. O fato de outrem, ou seja, patrão pelo empregado, pais por filhos menores, então alguém causou e o responsável vai ter que responder, ou coisa sobre a sua dependência, dono de animal, por exemplo. Coisa que foi jogado do prédio, fogo que foi ateado por um morador de um prédio, então algo que está na dependência. Então tudo isso são situações que configuram atividades que vão chegar no sujeito. Então o sujeito, nessas três situações, é o responsável pelo dano. Ele se torna responsável pelo dano, mesmo que ele não tenha feito diretamente, né? Além disso, nós temos a busca da tutela, que é qualquer pessoa individual de legitimação ordinária ou coletivamente legitimado extraordinariamente, a exemplo do Ministério Público. Então, a busca da tutela é quem é o responsável, né? Que pode ser uma pessoa ou pode ser um grupo. Então, a gente tem nesse momento, nessa busca da tutela, que a gente tem o bem jurídico tutelado. Todo o meio ambiente e sua amplitude é tutelado, é protegido. Então, a gente busca quem está protegendo para responsabilizar os que estão causando dano. Então, o objetivo da responsabilidade civil na esfera ambiental é reparar os danos que tenham sido causados ao meio ambiente. Esse é o objetivo da responsabilidade civil na esfera ambiental, é buscar os responsáveis pelo dano e fazer com que eles paguem e recuperem, se possível, né, recuperar aquilo que eles causaram. Certinho? E aí a gente tem algumas ações importantes. O mecanismo de solidariedade. O Instituto da Solidariedade, previsto no artigo 942 do Código Civil, aplica-se em relação ao dano ambiental. Ou seja, se você tem vários responsáveis, eles vão ser solidários em responder à responsabilização pelo dano. E outra observação, cabe a ação regressiva, que ocorre nos termos da legislação civil, que é a responsabilidade subjetiva. E aí o que vem a ser essa ação regressiva? É a regra do direito civil que o causador de um dano a outra pessoa tem a obrigação de reparar por meio de indenização. Se a ofensa tiver mais de um autor, no caso a queima, no caso a destruição do bem ambiental, todos respondem solidariamente pela reparação. Agora, se o verdadeiro culpado é alguém que não foi atingido na ação de indenização, cabe contra ele a ação regressiva. Ou seja, o causador do dano tem a obrigação de reparar por meio da indenização. Entendeu? É isso que vai acontecer.
Beleza, gente? Muito claro aí, né? Então, a gente tem os tipos de dano reparáveis. O dano patrimonial, que é a reparação específica, né, com retorno ao que era antes, ou reparação pecuniária, indenização em dinheiro, né, com as multas e tudo mais, que é quando é próprio da atividade com dificuldade de recuperação do meio ambiente. Por exemplo, esses acidentes minerários que a gente teve nessas barragens nos últimos anos aqui em Minas Gerais. Então, vai ter que ter a compensação pelos danos sociais, política compensatória, unidade de conservação, etc, etc. E a gente tem o dano ambiental com efeito moral, que eu falei lá no início da aula, agora a gente já está caminhando para o final, que consiste no sofrimento, na dor ou no sentimento de frustração da sociedade como um todo, resultante da agressão de um bem ambiental, na qual a coletividade se sinta especialmente vinculada. Então, o dano ambiental, ele pode ter também efeito moral, responsabilizando civilmente aqueles que causaram esse dano. Isso é mais uma forma também de responsabilização civil que nós temos. Então, o dano ambiental, a gente tem a responsabilidade civil, que está lá no artigo 927 do Código Civil, aquele que por ato ilícito causa dano a alguém fica obrigado a repará-lo. Pode ser contratual, que surge com mora, né, tem um contrato, ou extracontratual, decorrente de ato ilícito, né, fazendo algo que está incorreto, que pode ser subjetivo, tendo a culpabilidade como regra geral, ou objetivo, que prescinde da culpabilidade, que pode se dividir no risco administrativo, que admite as excludentes para o poder público, que nós já vimos, tudo isso aqui a gente já viu, aqui é o resumo, e o risco integral, que não admite os excludentes. Esse é o grande resumo que a gente tem, né, do que nós vimos, para a gente concluir falando brevemente do TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta é o seguinte: os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial, ou seja, um acordo extrajudicial para que a empresa cumpra tudo aquilo que ela não está cumprindo. Essa é a função do TAC, do termo de ajustamento de conduta, que a gente viu muito acontecer aí com esses acidentes minerários aí dessas grandes empresas aqui em Minas, né? E quando ele é cumprido, eles ensejam os benefícios do decreto 6514 de 2008, né? E quem que pode firmar esse TAC, esse termo de ajustamento de conduta? Somente o Ministério Público e alguns órgãos públicos que estão no CISNAMA. E aí pode acontecer no curso do inquérito civil, no curso do procedimento administrativo, em caso de infração pequena da Lei 9605 de 98, no caso de ações judiciais, né? Lembrando que torna esse título executivo para ser utilizado em caso de descumprimento do ajustado. Se não cumprir, processo em cima, tendo que cumprir aquilo que foi, que é o motivo da ação civil de responsabilização. Beleza? Falando então sobre o dano ambiental e a responsabilidade civil e terminando brevemente com o TAC, a gente encerra mais uma aula do nosso curso. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima.